A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu mando um abraço carinhoso, super especial ao meu primo, Carlos Pedrosa. Ele é de Tangará da Serra, Mato Grosso. Está sempre sintonizado com a nossa emissora, ouvindo o nosso programa, ou às vezes pelo YouTube. Meu querido primo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e a todos aí de Tangará da Serra. Nós agradecemos a todos os amados irmãos que nos enviam mensagem através ou do WhatsApp ou do YouTube, que tem só aumentado os comentários, também pelo site da nossa emissora, que é o www.radioclubefm.com.br. Lembrando a todos que nós fazemos esse programa com muito amor, muita dedicação, e que tudo na doutrina espírita é gratuito. Então o único retorno que nós temos é o de vocês. Eu pago mensalmente o programa, o diretor da emissora, já há muitos anos, do próprio bolso. Não tenho patrocinadores, uma vez que a doutrina espírita não tem fonte de renda. Na emissora nós temos programa evangélico, programas católicos, mas que são pagos pelas próprias instituições religiosas. Aqui não. Você paga do próprio bolso, e o retorno é exatamente esse aí. É os agradecimentos, e a gente fica muito feliz por isso. Isso nos incentiva a continuar a nossa trajetória aqui. Tá certo, meus queridos irmãos? É por vocês e por nós também, obviamente, né? Porque quando nós falamos, a nossa boca está mais próxima dos ouvidos. Tanto eu quanto meus companheiros que dividem o programa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Com muito carinho, nós vamos ao programa de hoje. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos, vamos estudar sobre perseguidos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Lembrando a todos que o WhatsApp que está no YouTube, eu ativei novamente. Então, qualquer dúvida, perguntas em particular, é só adicionar lá o meu WhatsApp que está em todos os programas. Está escrito assim: dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp número tal. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Na batalha pela vida, todos temos nossa cruz. Nas estradas sem saída, confiemos no Mestre Jesus. É a força de 1000 leões, coragem, paciência e luz. O amor em todos os corações buscaremos no Mestre Jesus.
Amar cada um dos irmãos é o princípio que a ele conduz. Crescer, sendo homens cristãos, é o pedido do Mestre Jesus. Virão dias de pranto e dor, nem à fé faremos jus. Então oremos à fonte de amor, acreditemos no Mestre Jesus. E quando a batalha findar, restando um pingo de luz, elevemos ao céu o olhar. Agradeçamos ao Mestre Jesus. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando perseguidos. Batido no ideal de bem fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. Se nós parássemos para meditar um pouquinho só e observássemos a vida, o que foi a vida desses mártires, desses belos exemplos, dentro do cristianismo e fora dele, né? Porque você tem um exemplo maravilhoso de Mahatma Gandhi, que era do hinduísmo. Você tem exemplo, por exemplo, do príncipe Siddhartha Gautama, né? O Buda, criador do budismo, Lao Tse, enfim, tantos outros que não fizeram parte desse contexto religioso cristão, mas eram seres abençoados que vieram também em nome de Jesus, em outras épocas, como Sócrates, Platão, preparar a Era Nova. Todos esses, e os cristãos nem sequer aqui vou comentar, porque todos sabemos, estavam sempre de cabeça erguida, por mais difícil que a vida lhe apresentasse, porque tinha uma fé inabalável em Jesus e no futuro. A indulgência é a vitória da vítima, e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Então o esquecimento, porque a palavra olvidar, ela é muito utilizada no meio cristão, e é uma palavra de origem espanhola, né? Que é esquecer. Então, ouvido, esqueça todo mal, que é a resposta do justo. Aculhos despontam no corpo a haste verde, mas a rosa em silêncio floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Muitas vezes nós somos defrontados com certas situações que o melhor é calar. Quantas vezes você tem que calar para evitar problemas mais drásticos? E esse exemplo vem de Jesus. Quando Pilatos se interrogando, tu és a verdade? E ele resolveu calar-se, porque não adianta jogar pérolas aos porcos, né? Porque ele não compreenderia. Então, Jesus simplesmente fechou a boca. O que nós devemos fazer em muitas situações? Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre e na escuridão do nadir, toda a vida o sol, sem palavras, expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Eu já citei esse exemplo, eu vou voltar a falar, quando Gandhi estava preso na Inglaterra, e uma jovem repórter veio perguntar-lhe: Sr. Gandhi, o senhor está revoltado contra seus algozes? E ele responde calmamente: minha filha, eu nunca fui ofendido. Ou seja, ele via naquelas criaturas seres infantis, como Jesus viu ao ser pregado na cruz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo. E quando falo não sabíamos, muitos de nós estávamos ali, né, assistindo, aplaudindo, perseguindo Cristo e os cristãos. Hoje, graças à bênção da reencarnação, estamos aqui defendendo sua bandeira. Mas já fomos adversários do ontem. As pessoas também têm algo tão interessante quando buscam ou regressão de memória, ou procurar saber o que foi na vida passada, e sempre a mesma história. Ah, eu fui rei, fui rainha, fui um tribuno, um grande general. Aí eu vou dar uma resposta para vocês que pode surpreender. É mentira? Não, é verdade. É uma grande verdade isso aí. Nós somos. Por isso estamos aqui novamente reencarnados. Porque aqueles varredores de rua, auxiliares, né, cozinheiros, escravos, já estão em paragens muito mais elevadas do que a nossa. Já superaram todo o mal que necessitavam para o crescimento espiritual e estão hoje nos mundos elevados de regeneração, mundos perfeitos. E nós estamos aqui.
É por isso que nós somos grandes coisas no passado, nos status da vida humana, não de elevação moral do espírito. Lembra-te, Sócrates bebe a cicuta que ele impõe à boca, entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Esse fato marcante da história de Sócrates, quando ele foi condenado pela sociedade ateniense por ter desvirtuado do caminho correto. Assim eles entendiam, enquanto ele falava de liberdade, ele falava do amor ao próximo. Eles não entenderam e o condenaram à morte. E naquela época a pena de morte era por cicuta. Uma vez ingerida, o corpo definhava rapidamente. Mas o guarda que estava na masmorra, diante da porta da cela, disse: Sócrates, aproveite o momento e fuja. E a sua esposa Xantipas disse: meu querido, fuja, porque eles vão te matar. E ele calmamente responde: mas eles não estão também condenados pela natureza? Mas Sócrates, pelo amor de Deus, Xantipas insiste, eles vão te matar. Matarão meu corpo, mas jamais matarão minha alma. Isso foi a resposta dada por Sócrates muitos anos antes de Cristo. Meus queridos irmãos, esses espíritos tiveram entre nós para nos orientar desde cedo. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, face o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Estevão deu início, sim, à perseguição a todo o cristianismo durante 3 séculos, ao ponto de, mais tarde, no ano 325, o Concílio de Nicéia, sob a égide do imperador Constantino, o mundo romano começa a se tornar cristão. E no ano 381, quando o imperador Teodósio I vai oficializar definitivamente o cristianismo como religião oficial do império. Curvaram aquela época e o restante da humanidade se curvarão um dia aos ensinamentos do mestre Galileu. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade pedindo maior esforço, apelamos para o amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nasocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que ameiam, e pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envelhecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, surgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade, e recorda que o depois será sempre o resultante do agora.
Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Fazei-o hoje. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rúbrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com variada nomenclatura, templos-palácios, templos-estilos, templos-museus, templos-consagrações, templos-claustros, templos-troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra no alto dos montes são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe às criaturas os desvãos da miséria e as sombras da enfermidade. Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros é a esperança dos pescadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da boa nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé conforme os ditames do coração. No fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana: a barbárie, que perpetuava o desregramento do instinto; a fome, que atormentava o grupo tribal; a peste, que dizimava populações; o primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor; a ignorância, que alentava as trevas do espírito; o insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo; a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência; o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão; a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos; a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância.
Criavam-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já era na corte obscurantista do Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Isso mesmo, Adilson, a verdade nos tornará livres. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Eu os amei o suficiente. Meus filhos, um dia, quando vocês forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para ter perguntado: aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão? Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram da mercearia e fazê-los dizer ao dono: nós roubamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria realizado em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as consequências eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente. Venci, porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, meus filhos vão dizer, quando eles lhes perguntarem se a sua mãe era má: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café da manhã e nós tínhamos de comer pão, queijo, leite. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos de comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães, que deixavam os filhos comer vendo televisão. Ela insistia em saber onde nós estávamos a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia em que lhes disséssemos quando íamos sair, mesmo que demorássemos só 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violou as leis de trabalho infantil. Nós tínhamos de lavar a louça, fazer as camas, lavar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar o pó do chão, esvaziar o lixo e todo tipo de trabalhos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer.
Ela insistia sempre conosco para lhe dizer a verdade, e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela até conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que nós saíssemos. Tinham de subir, bater na porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam sair à noite com 12, 13 anos, nós tivemos de esperar pelos 16. Nossos amigos dirigiam o carro dos pais, mesmo sem ter habilitação. Mas nós tivemos que esperar os 18 anos para aprender, como exige a lei. Por causa da nossa mãe, nós perdemos muitas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido em roubos, atos de vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora já saímos de casa. Somos adultos, honestos e educados. E estamos fazendo o possível para ser também pais maus, tal como a nossa mãe. Achamos que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más como a nossa mãe o foi. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, quem mais ama é quem mais se aproxima de sua natureza divina. O dia em que o homem começar a amar ao próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não vale revidar a ofensa recebida, ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga o mal criando um outro mal. Ora sempre serve e caminha. Deus tudo sabe e tudo vê. Portanto, meus queridos irmãos, que essa justiça seja feita por Deus e não por nós, criaturas ainda imperfeitas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu agradeço a você, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje. Agradeço a todos os nossos irmãos que nos acompanharam até agora também no programa de hoje. E estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.
Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos